bem-vindos ao nosso podcast Saúde Sem Atalhos. Hoje estou eu aqui, doutora Carla Nakagawa, médica nutróloga, médica do estilo de vida. Eu sou a Andréia de Freitas, sou personal trainer. Eu sou a doutora Juliana Alcântara Ribeiro, médica geriatra, médica do estilo de vida. E viemos aqui conversar um pouquinho com vocês sobre lipedema. Lipedema. E a gente vai falar lipedema, o que está ao seu alcance. Então, a gente sabe hoje que o lipedema é uma condição crônica, né, progressiva, que acomete principalmente mulheres, sendo que na maior parte das vezes acomete membros inferiores, mas pode acometer membros superiores também. Não é tão incomum. Se estima que mais ou menos 1 em cada 10 mulheres tem algum grau de lipedema, mas isso é uma estimativa porque pode ser que a gente esteja tendo um subdiagnóstico, talvez a nossa prevalência seja maior ainda do que isso, né? Tem uma característica peculiar, que ela é uma doença multifatorial. Então, a gente sabe que tem envolvimento genético, então famílias que às vezes têm ali a mãe, a avó, a neta, a filha, todo mundo com algum grau de lipedema. Tem a característica hormonal, né? Então, doutora Juliana, o que levou a pensar que a gente tem uma característica hormonal nisso? Bom, nós temos uns períodos da nossa vida que tem flutuações hormonais, né? Onde que geralmente isso acaba acontecendo? Ali na puberdade, né, onde os hormônios afloram, na gestação, né, nós mulheres viramos uma alteração hormonal intensa, como também na menopausa. Então, todas essas fases onde a gente tem uma grande flutuação hormonal, é um período em que ou aparece o lipedema, ou então ele se exacerba, né? E além dessa questão genética e hormonal, a gente também tem as disfunções microvascular, né, doutora Carla? Sim. Os vasos das pessoas que são acometidas pelo lipedema, ele tem uma fragilidade, ele permite a passagem de substâncias e água para o tecido adiposo, né, para o subcutâneo, e isso faz com que dê aquela sensação de peso, inchaço, né? Então, no lipedema, o que acontece? Aquele nosso tecido subcutâneo que deveria ser bonzinho, deveria ser de uma gordura boazinha, ele se prolifera de forma desorganizada, muito intensa, né? E isso faz com que a irrigação dele não aconteça da forma adequada, levando a processos inflamatórios. Junto com essa alteração da microvasculatura, a gente passa a ter um estado inflamado e muitas vezes com fibrose, né? Então, a gente tem ali uma região de um tecido adiposo doente, inflamado, que geralmente acomete a região de quadris, coxas, às vezes pernas, às vezes braços, mas poupa pés e mãos, que é uma característica. É muito doloroso, né? Ele dói à palpação, ele dói ao toque, porque ele é um tecido inflamado, certo? E hoje a gente já sabe que é uma situação em que a genética está junto, o estilo de vida ajuda a melhorar, né? A gente não tem medicamentos que sejam específicos para o tratamento. Muitas vezes a situação do lipedema ela vem junto com outras situações como obesidade, mas ela não pode ser confundida com a obesidade. A obesidade é uma entidade patológica diferente do lipedema. Elas podem coexistir, mas elas não necessariamente são a mesma coisa. Então é uma doença que não se ouvia falar. As mulheres achavam que elas estavam gordas e, apesar de ter essa correlação, não necessariamente uma mulher, né, com um percentual de gordura mais alto tem lipedema, e também uma mulher magra, ela também pode ter. Então, às vezes a gente vê a mulher, ela tem um percentual de gordura baixo, mas ela tem aquela pele, parece aquela casca de laranja, principalmente nas pernas, né? Então, mesmo tendo uma musculatura forte, ela tem aquela camada
mais elevada, então acima dos músculos tem essa camada de gordura que parece que ela fica solta, a pele fica flácida. Então a gente não pode, né, generalizar que só uma pessoa com sobrepeso ou obesidade vai ter o lipedema. Que a pessoa se sente culpada, fala, não, eu sou gorda, eu estou como errado, sente culpada por conta disso, mas é uma questão familiar, genética, né? Que acaba tendo essa propensão maior aí, mas que ela cuide da alimentação, claro, e isso vai tudo ajudar, o processo inflamatório que a gente já vai falar daqui a pouco, ou atividade física, mas não pode se sentir culpada, né? Exatamente, né? Até porque não é uma escolha dela. Uma coisa que não é escolha, mas você pode escolher como diminuir, né? Diminuir esse avanço dos estágios, que é uma doença que tem vários estágios, então você pode diminuir esse avanço através de um estilo de vida saudável. E aí a gente tem diferentes tipos e estágios desse lipedema. Eu gostaria que a doutora Carla falasse um pouquinho para nós sobre esses estágios. Eu vou aproveitar, vou colocar uma imagem aqui que eu acho que fica um pouquinho mais fácil e daí eu vou explicar a imagem. Então, nessa imagem, nós podemos ver os tipos de lipedemas. Nós temos 5 tipos de lipedemas. Tipo 1, que acomete quadris e glúteos. Tipo 2, que acomete quadris até os joelhos. A tipo 3, que acomete os membros inferiores inteiros, só poupando ali, preservando os pés. A tipo 4 vai acometer os braços. Geralmente essa tipo 4, ela acompanha a tipo 2 ou a tipo 3. E a tipo 5, que é mais rara, vai acometer só as pernas, só a parte inferior ali dos membros inferiores. Essa outra imagem mostra pra gente os estágios de progressão do lipedema. No estágio 1, a gente tem uma pele que ainda parece lisa, mas ao toque a gente percebe ali que existem nodulações. No estágio 2, a gente já começa a ter uma pele com um aspecto irregular e ela lembra uma casca de laranja. No estágio 3, já surgem volumes maiores de gordura, com saliência, já formando deformações, principalmente nas coxas e nos joelhos. O estágio 4, que é o estágio mais avançado, além do lipedema, a gente passa a ter um inchaço importante que a gente chama de linfedema. Nessa situação, as pernas já ficam mais endurecidas e os pés também podem ser afetados. Então, Andréia, agora que eu já expliquei um pouquinho sobre a classificação, estagiamento, eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho como que é o exercício físico no paciente que tem o lipedema. Ele pode ser o mesmo tipo de exercício das outras pessoas ou a gente tem particularidades? Então, o exercício físico ele vai depender muito do grau do lipedema. Então, tem pessoas que tem, por exemplo, o grau 1 não sente quase nada, é só aquela alteração na pele, aquela percepção, né, diferente, não sente dor, não sente inchaço, tá tudo bem você treinar normal, você pode fazer exercício, pode correr, pode pedalar, nadar, fazer musculação. Agora, se a gente for analisar uma pessoa que tenha um grau mais avançado, que tenha dores pelo impacto, dores articulares, que tenha muito edema, muito inchaço, aí o padrão ouro de exercício são os aquáticos, porque a água ela faz uma pressão hidrostática fazendo uma compressão natural. Então é como se estivesse comprimindo aquela musculatura de forma natural. Então aí entra a natação, a hidroginástica, próprio caminhar na piscina, isso vai fazer essa compressão natural que é tão indicada nos casos de lipedema. E outro padrão ouro, né, que assim como no lipedema é importante para todo mundo, é a musculação. Porque a partir do momento que a gente tem uma estrutura muscular forte, você vai diminuir rigidez muscular, você vai melhorar sua força, você vai melhorar a qualidade dessa massa muscular, diminuir o processo inflamatório, então todos os benefícios correlacionados ao ganho de massa muscular. E algo que é bem importante também a gente pensando em exercícios de impacto é que o lipedema está muito associado a uma hipermobilidade articular. Então tem uma frouxidão isso, ali, né? Muitas mulheres elas, eu sou muito alongada, consegue dobrar, consegue hiperestender, consegue flexionar muito.
Então, às vezes, tá relacionado de fato a esse lipedema, e aí precisa ter cuidados, porque tem um risco maior de entorse, de ter dor articular. Então, o exercício de impacto nesses casos precisa ser avaliado individualmente, feito uma progressão e sempre associada ao exercício resistido. Então, sempre associado ao exercício de força. Daí, o exercício de força, o exercício resistido, ele vai dar aquela sustentação e vai fazer a proteção articular, Isso, né? exatamente. É isso. Pensando, né, não só em quem tem lipedema, mas pessoas que têm essa hipermobilidade articular, o exercício de força ele vai atuar como um protetor. A musculatura ela vai proteger essas articulações, diminuindo dores e lesões causadas por essa hipermobilidade. Tá, e eu vou aproveitar então, né, já que a gente estava falando aqui de musculatura e que a musculatura tem um potencial de proteção, não só nessa questão de proteção de sustentação, mas ela é importante porque é um tecido metabolicamente ativo e muito ativo, ela vai proteger do processo inflamatório, né? A gente sabe que o lipedema ele é uma entidade que cursa com o processo inflamatório, como a gente já conversou, e quando a gente pensa nisso, quanto mais musculatura você tem, menor a tua resistência insulínica, melhorando a tua resistência insulínica, a gente melhora também o processo inflamatório. Então, aí também entram as dietas que são anti-inflamatórias, que a gente tem vários padrões, desde as dietas a padrão mediterrâneo, para algumas situações muito específicas, as cetogênicas e low carb. A gente vai ter algumas dietas como a DASH, quando a gente tem ali pensando que a redução de sódio também é interessante, né? Tá? Uma boa hidratação, a ingesta desses alimentos que são ricos em antioxidantes, né? Que vão ter esse potencial de redução do processo inflamatório. A ingesta de proteínas de boa qualidade que são importantes para a gente fazer a manutenção muscular, certo? Então, tudo isso, quando a gente pensa nesse padrão de dieta anti-inflamatória, evitando os alimentos ultraprocessados, ingerindo um alimento de qualidade, um alimento de verdade, isso faz com que a gente diminua o processo anti-inflamatório no nosso tecido adiposo, naquela microvasculatura e melhore o padrão do lipedema, né? Então, isso faz parte do tratamento do lipedema. Fora isso, a gente tem a mudança também nos outros padrões da medicina do estilo de vida, né? Do nosso estilo de vida. Entre essas mudanças, a gente tem aí a manejo do estresse, que é muito importante, porque se a gente souber manejar estresse, a gente sabe que a gente reduz o estado pró-inflamatório do nosso organismo, reduzindo o estado pró-inflamatório, a gente acaba melhorando também a condição do lipedema. Fora isso, eu não sei se a doutora Juliana quer contar pra gente um pouquinho sobre a questão do sono, dos tóxicos, o quanto isso impacta na questão do lipedema. São os outros fatores que faz a gente inflamar, né? Como a gente está falando de uma doença essencialmente inflamatória, tudo que for para a gente diminuir esse processo inflamatório agrega, né? Como do sono, né? Se a gente não tem um sono adequado, não faz uma higiene do sono, que você permite você dormir adequadamente no horário possível, né? Sem telas, como o gerenciar o estresse que a gente falou, mais a questão dos vícios, né? O fumar é super inflamatório, bebida, né? Isso tudo acaba piorando uma situação que ali que já existe, né? Sabemos que nossa vida é corrida, né? Você tem uma situação que é o lipedema ali, ele falou, não, então vou cuidar da atividade física e a nutrição, mas você não pensa, poxa, como que eu posso diminuir esse estresse no meu dia a dia? Como que eu posso aliviar um pouco mais isso? Tem um momento para mim, para relaxar, né? Que seja por um exercício respiratório, não só muscular, mas o respiratório, ou procurando até uma espiritualidade, né, dentro da tua crença, um sono adequado, evitando fatores que te levam ao cansaço, estresse, acaba
piorando, né? Você pensa que você não consegue melhorar daquela situação que você está, né? Então, adequar situações, outros pilares, comportamentos da nossa vida que levam à inflamação, acaba piorando todo esse tratamento, né? E acho que é importante a gente citar também que um dos tratamentos do lipedema é a lipoaspiração, né? Então, é importante a gente falar um pouquinho sobre como é essa lipoaspiração, se todas as mulheres podem, tem orientação para fazer, como que funciona, doutora Carla? Na verdade, assim, esse é o padrão ouro de tratamento, não são todos os casos que vão ter indicação, né? Os cirurgiões plásticos fazem, né? Não é uma lipoaspiração muito específica, que agride muito pouco, né? Fora esse tipo de tratamento, a gente tem também as malhas compressivas, né? Que auxiliam muito, diminuindo principalmente os sintomas. É importante entender que todos os tratamentos que a gente tem hoje para o lipedema, eles têm o intuito de melhorar a qualidade de vida, né? Mas nem sempre eles vão trazer 100% de resposta. Por isso que o estilo de vida deve ser utilizado junto e é um dos pilares importantes para tratamento e manutenção da resposta que já teve quando foi submetido a um procedimento cirúrgico, né? Em termos de medicamentos, hoje a gente não tem um medicamento que seja 100% efetivo para o lipedema e que trate o lipedema. O que a gente tem são medicamentos que auxiliam em sintomas que o paciente com lipedema possui ou que vão tratar aquelas comorbidades, né? Pacientes que têm ali um excesso de peso associado, vai ter indicação, enfim, são tratamentos de comorbidades ou tratamentos de sintomas associados ao lipedema. Não tem nada específico, né, que vá tratar o lipedema. E então acho que é bem importante a gente citar que, né, mesmo tendo toda essa mudança do estilo de vida, muitas vezes o aspecto da pele, aquela gordura externa ali vai existir. Mas só que você vai ter se você está treinando, você vai ter mais força. Se você está tendo uma alimentação saudável, você vai ter mais energia para o seu dia a dia. Se você está fazendo a compressão, né, com as malhas compressivas, utilização de meias, hoje em dia existem até leggings específicas com essa compressão. Então você vai, no final do dia, você não vai sentir a perna tão pesada, tão inchada, porque um dos maiores relatos é isso, né? Você chega no final do dia, a perna tá pesada, tá com dor, e aí você não vai ter disposição, energia para fazer mais nada. Então, a gente precisa melhorar todos esses fatores, né, de qualidade de vida, pensando no controle. Controlando, doença, né? Não crônica. só pensando na parte estética, mas na funcionalidade. Então, acho que isso é importante. Fundamental, porque assim, a gente pode não ter uma cura para o lipedema, mas a gente tem um controle. Agora, o outro lado é verdadeiro. Se a gente não tiver um estilo de vida adequado, a gente piora a situação, né? A gente vai ter piora da sintomatologia, a gente vai ter piora da manifestação. Então, o estilo de vida, ele acaba sendo o carro-chefe do tratamento e da prevenção de situações de piora da doença. E acho que é importante a gente citar, se você suspeita que tem lipedema, qual que seria o médico mais indicado para procurar? Seria um vascular? Eu acho que um vascular, de preferência um vascular que tenha conhecimento, né? Como você mesmo trouxe, o lipedema, embora ele seja uma doença já descrita há muito tempo, ele ficou engavetado. É um assunto que ficou engavetado por muito tempo, né? E ele veio aí há pouco tempo com tratamentos, com um diagnóstico, com o conhecimento do público. Então, deve ser um profissional que conheça de lipedema. É possível, existem alguns exames que podem dar para a gente a noção de se a gente tem lipedema envolvido, mas o principal, eles não fazem diagnóstico de lipedema, mas muitas vezes eles afastam a possibilidade de outras doenças que podem confundir um pouquinho, né? E o mais importante de tudo, que eu acho que seria a conclusão da nossa conversa de hoje,
É importante separar o lipedema da obesidade, são patologias distintas que merecem tratamentos distintos. Elas podem coexistir, mas aí a gente precisa fazer uma abordagem que seja, que englobe as duas patologias, né, as duas doenças. Então, o médico que pode fazer esse diagnóstico é o vascular, embora alguns outros especialistas tenham a condição de fazer uma avaliação, mas precisa conhecer muito bem a doença, porque ela é uma doença que veio, não que surgiu recentemente, mas que veio o assunto e o conhecimento de uma forma mais recente. Tanto que tem poucos estudos sobre o lipedema, né? Então eu acho que Sim. tem que... É um diagnóstico novo. Complexo, né? Acho que depende muito de uma análise clínica bem feita para não ser confundido, né? Sim. E daí hoje em dia, pensando muito na questão estética, que provavelmente foi uma das causas que o lipedema veio à tona, foi pela parte estética. As mulheres treinam, tão fortes, mas aquela pele continua ali flácida, aquela gordura continua insistente ali. E uma coisa que é bem importante da minha área, né, que treinos específicos para lipedema, exercícios específicos. Não tem nada específico. A gente vai, dentro da musculação, né, a gente vai procurar trabalhar de uma forma individualizada, respeitando os limites, as dores de cada cliente, mas não vai ter um exercício salvador que vai resolver o lipedema. Você vai melhorar a função muscular, vai melhorar a qualidade muscular, mas não vai tirar aquele processo inflamatório ali da perna, normalmente da perna, né? Eu acho que até para concluir aqui, para a gente pensar, ele é uma doença crônica, é inflamatória, precisamos de várias situações Manejos, pilares, né, de manejo, né? Não temos um tratamento definitivo. Então, a pessoa ter consciência do que ela tem e como ela deve se comportar e se cuidar para aquilo ali não piorar, que é possível controlar, é possível. É uma maneira que a pessoa tem que ter a consciência de se cuidar, né? É uma doença de diagnóstico recente, que o tratamento exige uma abordagem multiprofissional, né? A gente esqueceu de colocar aqui, mas a gente tem a drenagem linfática também, que é muito importante. Ela tem a característica de ser crônica e progressiva, então se a gente não tomar cuidado com esse cuidado que a gente trouxe aqui em relação ao estilo de vida, a gente tende a piorar, né? E a gente pode melhorar muito a qualidade de vida do paciente quando a gente faz ali as mudanças que são necessárias. Eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, escrevam nos comentários. Então tá bem, gente. Foi muito bom ter vocês aqui. É um assunto bastante novo, bastante polêmico, porque a gente ainda não tem protocolos bem definidos de tratamento, tá? Mas é importante que todos façam a sua parte para que a gente tenha uma melhora na qualidade, e o mais importante de tudo é entender que o tratamento do lipedema ele pode cursar junto com o tratamento da obesidade, mas não obrigatoriamente, e ele tem suas particularidades. O tratamento medicamentoso, não medicamentoso é o principal, né? Então, se alimentar bem, não ter tanto estresse, fazer atividade física, não ter vícios, isso tudo vai te ajudar, tá certo? Até uma próxima!